terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2024, em conformidade ao que dispõe o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000. Estando presente à casa a secretária municipal da Saúde, doutora Maria Sueli Rocha Long, os representantes da Secretaria, Gabriel Pomini, Elton Lopes, Márcio Oliveira e Juliana Valentim Bazan. Eu agradeço também a presença dos vereadores Leandro Sartori, Beto Emanuel, Carlos Brisa e vereador Faustinho, e do representante também da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Rogério Codogno, além das pessoas que nos assistem pelo canal do YouTube, pela página do Facebook e também o site oficial da Câmara. De imediato, eu passo a palavra para a explanação do relatório aos representantes da Secretaria. Boa noite a todos. É um prazer que a gente vem aqui para apresentar nossas contas da saúde, fazendo parte constitucional, mas não só isso, mas também como um dever nosso e também para falar um pouco do nosso dia a dia. Eu vou passar a palavra já para o Gabriel, que nos ajuda aí nessa parte aí contábil, financeira, né? Porque isso a gente não aprende no curso de medicina, infelizmente. E por mais que a gente tente se esforçar, é um tanto quanto assim difícil, né? Então, mas para o Gabriel é algo assim bastante fácil. Nós médicos temos essa dificuldade, mas eu vou passar para ele. Então, ele mais delongas você vai falando, então. Tá bom? Agradeço a palavra, doutora. Cumprimento o presidente, nobres vereadores, em nome do presidente, público presente, aqueles que estão assistindo de forma online. Então vamos dar início a mais uma audiência pública de prestação de contas também do terceiro quadrimestre de 2024, referente aos dados da saúde. Então, atendendo ao artigo 36, parágrafo 5º, né, da Lei Complementar 141 de 2012 e a emenda constitucional número 29 lá de 2000, que torna público para o conhecimento de todos os interessados, né, as informações da saúde. Então aqui nós temos informações que foram levantadas e obtidas do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, da Secretaria Municipal de Fazenda e da Secretaria Municipal de Saúde. Tá? Nós temos aqui a avaliação sobre a execução orçamentária da Lei Anual de 2024. Tá? O primeiro quadro traz uma análise daquilo que foi previsto no orçamento de despesa com o que foi efetivamente inserido ou atualizado. Né? Então, no ano a gente começou com 103.700.000, né? Mas no decorrer do exercício, com o incremento de ISS de arrecadação, superávit financeiro, entrou-se no valor de 128 milhões de despesas atualizadas, né? Ou seja, uma alteração orçamentária na faixa de 23,48%. Vamos agora para o bloco da execução orçamentária da Receita, em referente à arrecadação. Então, na saúde, nós temos algumas receitas que compõem a base de cálculo constitucional. E aqui estão apresentadas de forma bruta, tá? De forma bruta, sem a dedução dos 20% do Fundeb. Quando a gente fala ali da linha do IPTU, o que foi previsto, atualizado para o exercício de 24, era o valor de 29 milhões. Porém, se arrecadou 27.827. Como é sabido já pelos nobres vereadores, nós temos uma aplicação mínima de 15%, certo? Porém, já finalizamos aqui o ano de 24 com um empenhado de 21,19. Então, eu só vou exemplificar, né? Dos valores do IPTU de uma arrecadação de 27, deveria ter sido aplicado 4.174, porém foi aplicado 5.896, acima, né? Acima dos 15%. Imposto de renda, o mesmo cenário, né? De uma receita atualizada, prevista para o exercício de 20.700.000, arrecadou-se 21 milhões, aproximadamente 22, e também teve uma aplicação na última coluna pela empenhada de 4.652.000. E TBI, de uma previsão de 4.820.000, uma efetiva arrecadação de 5 milhões. Então, se aplicou 1.064 dessas receitas vinculadas ao ITBI. ISS, de uma receita, né, prevista e atualizada de 32.700.000, arrecadou-se 44.275.000. Então, aplicou dessa receita lá na saúde 9.381.000.
Aí a gente desce ali para as transferências da União. Temos a cota parte do FPM de forma bruta, tá? De uma previsão de 64.700.000, arrecadou 68.689 e aplicou-se na saúde 14.555 dessa receita. ITR também, que é uma transferência da União, de 900.000 de previsão atualizada, arrecadou-se 1.414.000, né? Então aplicou ali na saúde aproximadamente 300.000. Já das receitas do Estado, né, do ICMS ali, de uma previsão bruta de 124 milhões, arrecadou-se 128. Tá? Então, dessa receita, aplicou-se na saúde 27.248. IPVA, 26 milhões de previsão atualizada, arrecadou 23.318 e aplicou-se na saúde 4.941. E por último, temos a cota parte do IPI, né? De uma previsão atualizada de 960.000, arrecadou 990.000 e aplicou na saúde 209.000. Então, no cômputo geral, ali na última linha, nós temos a somatória, né? Então, de todas as receitas que são base constitucional de aplicação aí na saúde, de 303 milhões, houve-se uma arrecadação de 322 milhões de forma bruta, né? Sem as deduções do Fundeb, que são os 20%. Que efetivou uma aplicação empenhada de 68.249.000, tá? O próximo quadro, ele trata do demonstrativo da receita arrecadada em comparativo à sua previsão, em percentual, o quanto que isso representou. Então, no IPTU, houve uma arrecadação de 95,30% da previsão inicial, quase que atingiu 100%. Imposto de renda retido na fonte, realizou-se uma arrecadação de 106,07%, então supriu o previsto. ITBI 104,18% também supriu o previsto, ISS 135,4% supriu o previsto, cota parte do FPM 106,15%, isso também supriu, ITR 157,22% supriu o previsto, ICMS teve ali um crescimento de 3,70%, supriu também o previsto. IPVA, ele já ficou ali perto de um valor, de um percentual aproximado de 90% do cumprimento da previsão atualizada, né? Então não conseguiu atingir. E o IPI, um cumprimento ali de 103,15. Então, no cômputo geral dessas receitas, cumpriu 105,96% da previsão, né? Então, 5,96%, aproximadamente 6% a mais, né, de incremento da previsão. Temos essa divisão por fonte de recurso, né? Daqueles que são recursos próprios, que são receitas do município, de uma previsão ali de arrecadação de 87.420.000, arrecadou-se 99 milhões. Tá? Então, isso representa 113% do orçamento, do orçado, para essas previsões de receita. Das receitas que vêm do Estado, né? De um orçamento ali atualizado de 150 milhões, arrecadou-se 152.898. Então, uma realização de 101,28%. E dos federais, de 65 milhões de previsão atualizada, arrecadou-se 70 milhões. Então, bem próximo da realidade, né? E até aqui, superando a previsão atualizada, que no final deu ali os mesmos 105,96. O próximo quadro, nós já temos a situação, né, detalhada já dos recursos federais e recursos federais transferidos diretamente do SUS, né? Então, ali, para o custeio, temos uma previsão de receita em 24 de 8 milhões, porém arrecadou-se 10 milhões 101. Atenção especializada de 16 milhões e 500, arrecadou-se 17.331. Vigilância em saúde de 850 mil, arrecadou 1.315. Assistência farmacêutica de uma previsão de 300, arrecadou 453. E gestão do SUS, arrecadou somente 2 milhões e 200 de uma previsão de 3 milhões, tá? Aí temos o bloco abaixo, que é investimento, né? Pode intervir, presidente. Poderia, só com essa questão da gestão do SUS, o que está dentro desse bloco? Explicar um pouquinho melhor sobre esses 800 mil a menos? Gestão do SUS é um bloco que lá em 23, quando a gente estava elaborando ainda o orçamento, né, da prefeitura, a gente tinha muita dúvida daquilo que seria repasse para os profissionais de enfermagem, né? Aquela situação ali do novo piso da enfermagem. Então, foi uma previsão que foi realizada e o que efetivamente se arrecadou durante a realização do exercício de 24 foi insuficiente àquela previsão anterior, mas nada que tenha sido um impacto, né? Porém, porque tudo aquilo que veio para o piso foi efetivamente repassado.
e ele fica alocado nesse bloco, que é o Gestão SUS, tá? É um nome específico. Continuando, temos o bloco abaixo, que é investimentos. Então, na atenção especializada, veio o recurso de 800 mil, não estava previsto no orçamento e foi alocado, né, para aquisição de equipamentos. Aí, se a doutora quiser detalhar. Foi para compra de raio-x, equipamento de raio-x novo, com um DR ou CDR, que é para digital, para todas as radiografias em formato digital, para ampliar a capacidade de aparelho de radiologia, né? E de convênio SUS aqui foi a UBS de Barão Ataliba Nogueira. Perfeito. Então, no cômputo geral ali, de uma previsão desses recursos do SUS, né, de 28.707, houve-se uma arrecadação de 34.242, tá? No cômputo geral cumpriu. O próximo aqui detalha somente as transferências dos convênios estaduais, tá? Então, de uma previsão de aproximadamente 2 milhões, arrecadou 7.350.000. Dentro desse bolo, né, desse acesso representativo, estão muitas emendas de custeio para a saúde, tá? Então, 100% são vinculados a custeio. O próximo slide e o próximo grupo de slides tratam da execução orçamentária da despesa, tá? Aqui nós temos o detalhamento até o elemento da despesa, tá? Então, temos ali, por tipo desses elementos, participação em consórcio, aquilo que foi previsto no orçamento e o que foi efetivamente empenhado. Então, participações em consórcio, pessoal, né, pessoal civil contratado, de 1.770.000, foi empenhado 1.769.000. Vencimentos e vantagens pessoal civil dos servidores próprios da prefeitura, 50.500.000, e o empenhado de 50.500.000 também. Obrigações patronais, essas obrigações patronais focadas, vinculadas ao INSS, que é o Regime Geral de Previdência Social, uma previsão de 298.000 para um empenhado de 296.000. Indenizações e restituições trabalhistas, são parte de licença-prêmio, rescisões trabalhistas, aproximadamente 1 milhão, né, de dotação atualizada e empenhado 990. Obrigações patronais intra, e essas intras são destinadas ao Fundo de Previdência Social de Itapira, uma previsão de 8 milhões e meio para um empenhado de 8 milhões e meio também, bem próximo ali da execução da atualização. Subvenções sociais, né, de 1 milhão e 100. Sim. No liquidado ele está igual, mas no pago ele está 2 milhões a menos. Que é aquela situação lá do parcelamento que o Walter explicou na audiência anterior, né, que passou-se empenhos liquidados, por que não foram anulados? Porque a gente não estava ainda com o termo de parcelamento homologado no CADPREV. Isso foi feito agora somente em 25. Então, essa parte ali vai ser reconduzida para o parcelamento. Por isso que ela não foi paga. Subvenções sociais de uma atualização de uma despesa prevista de 1.600.000, foi empenhado 1.609.000, tá? 1.609.000 para os dois números. Participação em consórcios públicos serviços. Aí estão as demais partes do consórcio público. De uma previsão atualizada de despesa de 22.400.000, empenhou-se 21.276. De áreas de pessoal civil, de 196.000 de despesa atualizada, empenhou 184.000. Material de consumo, 18.899.000 de previsão de despesa, para um empenhamento de 17.362.000. Desculpa, só sobre subvenções sociais. Sim. São o que é repassado para as entidades? As entidades do terceiro setor, isso. Ela está no valor pago em 2024, no último quadrimestre, 200 mil a menos. São os cronogramas. Os cronogramas de repasse, porque percebe-se que o liquidado está ao mesmo valor que o pago, né? Então, provavelmente sobrou algum residual de empenho ali, de alguma subvenção que não foi efetivamente formalizado naquele momento, mas que vai ser, né? Porque passou de reais a pagar. Então, isso provavelmente vai ser resolvido agora em 25. Bem. Material de consumo, né? De uma previsão de despesa de 18.800.000, empenhou 17.362. Material de distribuição gratuita de 284.000 foi para 283. Outro serviço de... Sim.
Me perdoa, Gabriel. O material de O liquidado e o consumo. pago, né? Exatamente, né? Entre o liquidado de 15 milhões, né? Nós temos o pago de 12 milhões. São 3 milhões a menos de material de consumo. Sim, está dentro daquele cenário lá que a gente explicou na outra audiência, que é o fluxo de pagamento, né? Porque não necessariamente aquilo que eu liquido dentro do exercício eu tenho que pagar. Então, esse valor que ficou de liquidado a pagar, ele foi como restos a pagar processado. Então, está dentro do prazo de pagamento das notas fiscais, e aí cada situação está alocado naquilo que está previsto em contrato. Mas diante do número apresentado, hoje não existe falta de material de consumo na Secretaria de Saúde, doutora? Não. Não, assim, falta de material, assim, sistematicamente não. Pode ter um ou outro material, mas tudo está sendo adquirido. Muita coisa que era para ter sido pago, né? Que foi pago em janeiro. Acho que se a gente hoje verificasse esse pago aqui, está bem diferente, né? Relativo ao ano anterior, aquela do liquidado aqui do pago. Perfeito. Outros serviços de terceira pessoa jurídica, né? De uma dotação ali atualizada de 17 milhões e 25 mil, foi empenhado 14 milhões e 596. Outros auxílios financeiros a pessoas físicas, 357 mil de dotação disponível, né, atualizado. Gabriel, me perdoa mais uma vez. Outro serviço de terceira pessoa jurídica, atualizado 17 milhões, empenhado 14 milhões, sim, liquidado 12 milhões e pago 10 milhões. Perfeito. Entre o que foi empenhado e o que foi pago, nós temos uma diferença de quase 5 milhões, 4 milhões, para ser mais justo. Mas entre o liquidado e o pago, é uma diferença de 2 milhões. O que tem aqui nesse serviço de terceira pessoa jurídica? É consórcio, é médico, Não, o consórcio está nos grupos ali em cima, né? De participação de consórcio. Perfeito. Aqui provavelmente são serviços vinculados à saúde que não são consórcio. Então, limpeza, a situação que a doutora pode explanar melhor aqui dos serviços gerais. Eu até peço aqui qualquer coisa o pessoal me ajudar, porque como eu estou assumindo agora, eu estou prestando conta do ano passado, né? Mas assim, perfeito, doutor. Eu acho que algumas coisas eu não tenho informação. Posso até rever e depois estar trazendo para vocês. Perdoa, também porém, são fornecedores também nessa isso, pasta? São fornecedores, isso. Isso. Eu acho que toda essa questão, transporte, gastos medicinais. E com essa diferença aqui, também não há falta desse tipo de material por esses fornecedores? Gás, não. Material hospitalar, nada? Não, porque ele entra no mesmo cenário lá do fluxo de pagamento, né? Do prazo de pagamento da nota fiscal. Porque a diferença entre o liquidado e o pago ali dá basicamente 1,5 milhão, né? Se for ver, o liquidado e o pago. E a diferença do empenhado para o liquidado são coisas que serão adquiridas no decorrer da execução de 25. Ele também passa como restos a pagar não processado. Tá? Então, obrigado. De nada. Só uma coisa, essa questão aqui de pessoa jurídica, serviço terceiro, me ajudem aqui. A questão do bairral, alguma coisa assim? Não entrou nisso. Entrou, né? Do bairral também entrou. Que a gente tem as casas... residências terapêuticas, né, que tem o vencimento e é pago no outro mês, então tem várias coisas ali. Outros auxílios financeiros pessoa física, né, de uma previsão de despesa de 357 mil, empenhou 353. Despesas de exercícios anteriores, o valor de 402 mil, deve ter sido alguma conta, né, de água que passou de um ano para o outro. Obras e instalações, água ou energia, obras e instalações de uma dotação de 2.423.000, empenhou 1.897.000, tá? E liquidou bem pouco. Então é aquela situação que a gente estava conversando. Às vezes a execução do cronograma está sendo verificada, ou às vezes até por parte da empresa. Equipamento e material permanente. Porque a gente também viu hoje pela imprensa que a questão do prédio lá do Complexo da Saúde, o contrato foi prorrogado também por mais 60 dias. Ele se encaixaria nessa aqui? Nessa falta de liquidação, não, mas nesse valor entre o que foi atualizado, entre o que foi empenhado e o que está liquidado e pago? A gente vai ter que verificar essa informação, se ele está aqui dentro. Mas ele está vinculado ao Finisa, que então provavelmente caia na mesma situação que o Walter explicou, né? Na defasagem do cronograma de execução, até por parte da empresa. Tá bom. Então, sim. Então, nós podemos verificar e trazer mais informações. Muito obrigado.
E equipamentos e material permanente, né, de uma previsão atualizada de 2.592.000, empenhou 944, liquidou 765, pagou 701. O que aqui deve estar dentro dessa questão das obras também, né? Porque elas estando não prontas ainda, você também não consegue liquidar equipamento Os equipamentos e material provavelmente permanente, né? vinculem sim a novas construções. É isso mesmo. Então, na última linha temos a atualizada de 128 milhões que eu apresentei, um empenhado de 120 milhões, liquidado de 113 e pago de 105 milhões. Próximo slide trata das despesas orçamentárias por subfunção de governo, que são detalhamentos dos planos de contas, né, que o tribunal disponibiliza, né? Então temos ali a situação da atenção básica, né? Então, de despesa prevista para atenção básica de 28 milhões, executou-se uma liquidação de 25.542. Assistência hospitalar e ambulatorial de 95 milhões e meio de despesa prevista, executou 84.232. Vigilância sanitária de um orçamento de 3.600.000, executou 3.443, tá? Então uma realização de acordo com a dotação atualizada de 88,42%. Sim. O que causa um atraso na execução financeira desse tamanho? O que acontece é quando a gente insere dotações orçamentárias no exercício, né, para realizar um processo licitatório. Então, dependendo do andamento dos processos licitatórios, isso atrasa o fator do empenhamento e logo atrasa o fator da execução, né, desse contrato. Então, provavelmente são esses cenários. Foi inserido dotação orçamentária para fazer as licitações, porque aí eu preciso ter a reserva de dotação para abrir o processo, e aí isso foi sendo liquidado aquilo que realmente tinha contrato. Então, essa margem provavelmente vai ser executada agora no exercício de 2025, porque tem recursos ali em conta que passou do ano para o outro. E aí, a abertura por superávit financeiro. Provavelmente vai chegar algum projeto de lei ou abertura por decreto. Algum serviço que não pôde ser executado por falta de recurso, verba disponível? Não, nem todos os recursos estão atendidos com os recursos financeiros em conta. Então, a gente tem até um quadro mais para frente que trata do quanto que fechou financeiramente a saúde. Então, tinha, sim, recursos financeiros para fazer a formalização de qualquer serviço necessário. Tá, já. Obrigado. O próximo é das despesas do consórcio, né, de forma detalhada. Então, temos aqui por programa, o programa ali do SAMU, né? Despesas com pessoal em encargos, tivemos um empenhado de 1.722.000, liquidado 1.722.000, pago 1.718.000. Dentro do SAMU tem outros serviços que são vinculados ali também, 2 milhões, aproximadamente 3 milhões, no empenhado liquidado e no pago 2.600.000. Aí temos o total do SAMU e depois a parte da secretaria, que são a maioria das questões dos médicos, etc. Então, de valor de despesas com pessoal em cargo de 46.000, tanto no empenhado quanto no liquidado, tanto no pago. Temos ali outros serviços de terceiros que reflete o valor de 18.279.000 pelo empenhado, 16.789.000 pelo liquidado e 16.700.000 pelo pago. Que perfaz ali um total desse consórcio, né, dessas vinculações de execução de despesa, de 23 milhões para o empenhado, 21 milhões e meio para o liquidado e 21.157.000 para o pago. Próximo grupo de slides trata da execução financeira, e aí é aquele quadrinho que eu comentei, né? Então passou ali com recursos em conta de recursos próprios 688.000, estaduais 889.000, federais 2.145.000. Então, de disponibilidades financeiras, um valor de 3.722.000 vinculados às contas da saúde. Temos aqui esse último quadro que vai tratar ali da análise, né, constitucional, que é o mínimo dos 15% de aplicação, mas o quadro de cima é só um resuminho, né, daquilo que a gente estava mostrando. Então, de uma dotação atualizada de 128 milhões, executou-se, né, pela despesa empenhada 120 milhões, pela despesa liquidada 113 milhões e pelo pago 105. E se a gente olhar somente a aplicação da saúde, né, que é o mínimo constitucional lá de 15%, tivemos uma aplicação no empenhado de 68.262.000, que representa 21,19%, pelo liquidado 20,81% e pelo pago 19,66%. Tá?
O outro quadro abaixo é vinculado às demais aplicações com saúde. Aí está Estado e União, né? Então, no Estado foi empenhado 7.382 e liquidado 6.349. Já na União, 38.510 e 34.823. Quando eu falo Estado, são recursos do Estado que veio e da União, recursos da União do SUS, tá? Perfazendo, então, uma aplicação, né, de despesas vinculadas à saúde diretamente de 114.155.000, pelo empenhado e pelo liquidado 108.186.000, observando as regras do Aldesp. Tá? E agora, sobre a parte financeira, é isso. Vou passar a palavra para a doutora. Bem, a segunda parte, você quer colocando? A segunda parte é a parte da produção de serviços. Pode falar. Só por um segundinho. Claro. Sobre a questão financeira, os vereadores presentes gostariam de fazer alguma pergunta? Vereador Faustinho, vereador Brisa, vereador Rogério, vereadora Beth. Não? Pois não, pode prosseguir. Agora, então, é a parte da produção de serviços. Tudo isso que foi colocado aí em números financeiros, nós temos isso reproduzido em números de atendimentos. É uma apresentação bastante extensa e eu não sei se vocês viram, se vocês teriam alguma dúvida, porque acho que se eu for tentar passar, são 100 e poucos slides, e eu acho que é bastante cansativo, né? Vocês gostariam de que passasse rapidamente ou gostaria de perguntar pontualmente algumas questões? Podemos fazer perguntas, então, doutora? Pois não. O que eu souber, o que eu não souber, eu trarei depois. Doutora, eu gostaria de saber, com relação ao que foi aplicado no consórcio, né? Desculpa que eu estava na página e agora eu saí. Página. 21.157.000 e... Que página que é, por favor? Página 15, doutor. Você pega para mim? Ah, tá, na primeira parte, tá. Do material que eu recebi, eu anotei algumas perguntas, né? Pois. Mas principalmente com relação à questão do custo-benefício da participação do consórcio, com esse valor que chega a quase 40% do orçamento. Não, desculpa. 16%. 16% da saúde. Isso. O custo-benefício da participação, a senhora que vive ali o dia a dia da secretaria, por esse custo, na verdade, né? Aí, sobre a questão do consórcio. Bom, acho que assim, eu só queria fazer um parêntese, um breve relato. A questão do consórcio intermunicipal de saúde, ele é previsto desde a Constituição, né? Que é uma forma, assim, de que os entes federados, né, quer seja Estado, quer seja municípios, né, eles podem se reunir, né, juntar no sentido de você otimizar os recursos de economia de escala, né? Então, a questão dos consórcios públicos, eles são regidos por lei, em que os prefeitos se reúnem para que se possa estar organizando e otimizando os recursos. Em relação à utilização de médicos, principalmente do consórcio e alguns outros serviços, então eu gostaria assim de salientar algumas questões e estou pronta assim para a gente discutir toda essa questão do consórcio e da saúde, do custo da saúde e da gestão da saúde. A saúde, em quer pública, quer privada, em qualquer lugar, ela é estimada de que você deva gastar, no mínimo, 70% com o pessoal e 30% com os outros custos. Material de consumo, contratação de serviços e tudo. Porque na saúde, cada procedimento, cada atendimento, ele envolve um número de pessoas.
muitas vezes várias pessoas para um paciente. Então, 70% é o mínimo do custo de pessoal com a saúde. Aí nós já começamos o primeiro engessamento. Constitucionalmente, uma prefeitura ela não pode ter mais que 50,1% do custo com pessoal. Aí a conta já não fecha. Porque nós vamos entrar em outras secretarias, o nosso 70%, que é nossa necessidade de pessoal. Essa conta não fecha. Além disso, a questão da saúde, principalmente o médico, saúde não se faz sem médico. Qualquer ação dentro da saúde, ela começa com o médico. Para se aplicar um medicamento, para se aplicar qualquer situação, exceto os dentistas, vamos chamar assim, que tem uma autonomia aí para executar, ela necessita de um atendimento médico. Bem, então o médico, aqui em Itapira, a gente faz os concursos, não consegue atraí-los. Esse é um outro engessamento. Nós temos um salário em que o teto máximo do médico, ele bate no teto do prefeito, e aí com isso a gente não consegue atrair médicos. Principalmente médicos no hospital. O hospital, ele não tem chave. É 24 horas aberto. Consequentemente, nós temos que ter plantonista nas 24 horas, em muitas áreas. Então, você precisa, muitas vezes, recorrer ao consórcio. Se houver alguma discussão que a gente possa estar participando e tentar equacionar essa questão de como nós vamos estar abastecendo de recursos humanos a saúde, para dar um atendimento satisfatório sem precisar recorrer ao consórcio, eu acho que nós prontamente estaremos assim abertos a estar realizando isso. Acho que a gente está aproveitando essa audiência. Eu estou aqui numa casa de leis, né? Então isso é extremamente oportuno a sua pergunta, porque ela permite que eu possa dizer um pouco sobre o consórcio, né? E com isso, quer dizer, o que a gente consegue? Trazer um médico, para trabalhar, né, ali com a gente, numa forma de pagamento, lembrando que o consórcio, ele é auditado pelo Tribunal de Contas, ele é um órgão, assim, um braço da prefeitura. Mas esse é a justificativa. É um custo alto? É um custo alto. Porém, para atender às necessidades de saúde da população, nesse momento, a gente não consegue ver uma outra forma que não essa, de complementar ou completar o quadro, principalmente de especialistas, de corpo médico, de UTI, de ginecologista, de pediatra. Ginecologista e pediatra são duas especialidades que não existem quase mais. Os médicos não querem mais ser ginecologistas nem pediatras. UTI, então, são todos profissionais que a gente não consegue atraí-los através de concurso público. Então, eu acho que a gente tem que otimizar, a gente tem que, eu acho que modernizar a forma de contratação, se é por plantão, como que nós vamos fazer. Enfim, era essa a explicação que eu gostaria de fazer. Aproveitar a oportunidade que a senhora entrou na questão das especialidades, né? E é com base nessa dificuldade que acho que todos nós vereadores acabamos ouvindo pela cidade, né? Até um requerimento do vereador Edson na semana, acho que retrasada, com relação a essa questão do próprio ginecologista, né? Da dificuldade do atendimento, mesmo centralizando o atendimento, que foi algo que a secretaria tentou fazer, uma centralização do atendimento, ainda se encontra muita dificuldade das mulheres hoje em Itapira terem esse tipo de atendimento, né? A secretaria ela vem pensando em soluções para esse tipo de atendimento junto às UBSs, para que seja descentralizado novamente o atendimento às mulheres? Olha, eu acho que assim, a descentralização, por tudo que eu coloquei aqui, a gente não tem
profissional suficiente para atender nas unidades. Se nós pulverizarmos o atendimento de ginecologia nas unidades, nós vamos ter unidade em que tem um número menor de mulheres, que o ginecologista vai passar uma vez a cada 15 dias, ou até situação parecida com essa. Então, se ela tem uma intercorrência, se uma outra paciente tem uma intercorrência nesse período, ela não tem como recorrer. Se nós centralizamos tudo num local só, então nós temos mais horas de especialista para dar oportunidades a todas as pessoas. Então, acho que nesse momento, diante dessa crise da falta do profissional e de não existir no mercado mesmo, e os que têm não querem vir para o serviço público, então a gente continua centralizando e procurando implementar essa concentração de horas do profissional. Eu acho que nós conseguimos, com isso, atender melhor a nossa população. Essa é uma situação hoje. Lembrando que desse engessamento, porque se eu contrato mais pelo consórcio, eu vou aumentar o quanto eu estou gastando, o custo pelo consórcio. E se eu tento contratar por concurso, muitas vezes eu não consigo. Vamos abrir concurso. Vamos abrir e vamos tentar ver o que a gente consegue. Presidente, doutora, então a senhora está falando que se não aumentar o salário dos médicos, a senhora não vai ter especialidade, é isso? Também, não só isso. Não só isso. Assim, é que vai faltar médico na rede por causa do... Não só isso, exato. Isso é um problema. Isso é um problema. Porém, se nós aumentarmos muito, nós vamos ultrapassar o limite necessita, com protocolo de encaminhamento e tudo isso, para que otimize o recurso aí do psiquiatra. Nós voltamos? Só para quem estava assistindo a gente perdeu a conexão com a internet por alguns minutos, né, durante a resposta da senhora, mas para título da audiência mesmo, todo o áudio foi gravado, ele está gravado para a questão da lei, né? Então está todo gravado, mas agora também a gente já está de volta. A doutora estava falando sobre a questão da psiquiatria e uma pergunta do vereador Rogério. Pois não, vereadora. Desculpa, eu respondi, Rogério. Doutora, boa noite a todos. Vereadora Beth, por favor. O microfone está desligado. Tá ligado, Beth? Essa dificuldade de achar profissionais especializados também, a gente está encontrando bastante dificuldade no fono, né? Sim, outra. Não tem profissional no mercado? Não tem. Antes tinha muito. Era interessante que os cursos eram todos assim. Hoje não tem quase. É interessante. E essa questão da especialidade, uma dos meus slides aí, não vou lembrar qual que é, mas não tem importância. O que chama a atenção nossa também é assim, nós temos o CAIS lá com as especialidades, que tem endócrino, neuro, tem várias, eu não vou saber agora achar que número que é, eu não marquei. Mas, enfim, não tem importância. Então, assim, o absenteísmo. Nós temos no CAIS oferta de endócrino, de neuro, de ortopedia, isso aqui, está aqui. Ortopedia, cirurgia geral, cirurgia vascular, dermato, otorrino, urologia. E aí a nossa taxa de absenteísmo é de 32%. É grande. Nós pensarmos que tem essa dificuldade dos especialistas, não psiquiatria, mas outra especialidade, é na página, acho que é 15. Marco e não vão. Então agora nós estamos trabalhando... o absenteísmo, quer dizer, elas marcam e não vão. Então a gente até pede que as pessoas, por favor, se não puderem ir, para avisar, para pôr outro no lugar. E agora nós vamos estar trabalhando um pouco que é chamado de mensageria,
que nós vamos procurar disparar avisos, não WhatsApp, mas avisos, através do telefone, para a pessoa não perder a consulta. Que é uma pena, porque às vezes você fecha a agenda e no dia não, e a pessoa não vai. Nós não vamos utilizar o WhatsApp, nós vamos usar o sistema de mensagem, que aí todos têm, não é isso? SMS, isso. Como tem da Defesa Civil, a gente recebe. Ele não é WhatsApp, é para as pessoas que não têm internet mesmo. Telefone, acho que celular, acho que quase todo mundo tem, né? Diz que o número de telefone é bem maior que a nossa população até, né? Tem alguns que tem 2, 3. Na verdade, as pessoas acabam só não sabendo usar nessas circunstâncias, né? Porque todo mundo sabe entrar no Facebook, todo mundo sabe entrar e compartilhar coisa no WhatsApp, né? Então, eu acho que também vai um pouquinho de cada um de nós querer se inteirar, né? Doutora, a senhora ao folhear aí o documento, eu acabei folheando aqui e, coincidentemente, caiu na questão da mamografia com o consórcio 8 de abril. Os números que estão aqui são em reais, são 6.903 mamografias ou são... não tem número? Não tem. Tem ultrassonografia do consórcio e aí acho que é o atendimento do HMI, do CASME e do CAIS. Só queria saber se isso aqui, por exemplo, é R$585 ou são 585 mamografias? É o número de mamografias? Eu acho que sim, acho que deve ser. Não, o nome embaixo. O número não, de o número embaixo. Obrigado, 526. Não, são 9 mamografias, 2, 118, 10 mamografias. O número é de baixo? 10 mamografias em setembro, 118. Isso, exatamente. Por que a gente contrata esse serviço tendo um aparelho de mamografia? Porque o nosso aparelho de mamografia, ele é um aparelho que constantemente dá problema. Infelizmente. Nós fomos ver esse aparelho, ele é um aparelho que cria muitos problemas. Até pedimos agora um técnico que avaliasse, que desse para nós um parecer definitivo. Que o que nós estávamos gastando de conserto estava praticamente o preço de um aparelho dali a pouco. Porém, um aparelho de mamografia digital e tudo, ele é impossível para nós nesse momento. Mas aqui em outubro foi assim, ampliado e nós tivemos problema de ele estar quebrado. E além disso, era o mês do Outubro Rosa. E nós tínhamos que fazer bastante mamografia. Então, isso deu esse impacto aí nesse mês. Mas ainda continua sendo feito no aniversário da mulher, a mamografia? Não temos. Quando a mulher faz aniversário, ela não é feito mais dessa maneira? Não temos esse... Só quando há procura? Não temos esse programa. Mas é uma boa sugestão voltar a ter isso. No mês do aniversário, né? No mês do aniversário da mulher. Consegue diluir essa mamografia de outubro ao longo do ano. É uma boa sugestão da sua parte. Vou até anotar e a gente tenta colocar em prática. Uma boa sugestão. Outra questão que caiu também na outra página aqui, doutora, por que a gente contrata a sessão de ecoterapia do consórcio 8 de abril? Tendo a APAI aqui que fornece esse trabalho, né? A APAI não é já conveniada A APAI fornece ecoterapia aqui? A APAI tem um centro de ecoterapia, né? Isso que eu ia falar é uma ação judicial, isso que eu ia perguntar. É uma ação judicial, tem razão. Mas são quantas ações? É uma, né? Não são 22 sessões de ecoterapia, 22 sessões. Acho que é um paciente. É uma ação judicial. 22 sessões, é isso mesmo. Sim. Por dia útil. Tem uma média. Nos meses. É uma ação judicial, tem razão. A Márcia me lembrou bem. Por isso que veio o meu grupo aí de apoio. A equipe, né, doutora? Muito bem. E como eu disse, eu estou pegando agora, né? Eu estou com um mês e quantos dias que eu estou? Nem sei. 50 dias? 54 dias? Meu Deus.
Não quis fazer. Não, ela, porque quando é ação. Quando é ação judicial, é aquilo que o juiz determina. Se a pessoa pede para ser num local, é num determinado local. Como medicamento, se a pessoa pede determinada marca de remédio, tipo de remédio, é aquele que nós não podemos desobedecer à ordem judicial. É terapia ABA também, né, que é essa ação judicial. Que são para os autistas, né? Doutora, existe algum atraso no pagamento do consórcio? Não. Não. Senhores vereadores, mais alguém? Vereador Faustinho? Vereadora Beth? Público que está aqui presente, gostaria de fazer alguma pergunta? Para a doutora Sueli? Alguma coisa que ela nunca contou para vocês e vocês queiram saber agora? Doutora, eu me dou por satisfeito. Acho que alguns números aqui ainda precisam ser avaliados, né? Me chama a atenção a questão da questão do pagamento para terceiros, que está aqui na parte dos jurídico aqui, né? Pessoa jurídica, né? Isso. Aí nós podemos esmiuçar para você, que eu vou pedir. Esse é um número que chama atenção. Podemos enviar esse detalhamento para você. Porque a gente acaba ouvindo. Prontamente. Acaba ouvindo pelas ruas e as pessoas trazem para a gente certas dificuldades. São alguns requerimentos que a gente já protocolou nessa casa. Com relação à falta de medicamentos no CAIS, falta de medicamento nas UBS. A questão também do material de consumo, né, da falta de algum tipo de material de consumo dentro do próprio hospital. Podem ser pontuais, né? Não são coisas, como a senhora disse, recorrentes. Pode ser uma falta hoje ou, né? Então, são esses números que nos chamam a atenção. Vou chamar de discrepância, mas é só uma discrepância mesmo, né? Com relação ao que está liquidado e o que está pago, né? Então, ou o que está empenhado e o que está pago, né? Então, são só esses números que me chamam a atenção, mas depois eu gostaria de ter ele um pouco mais detalhado, até para que a gente possa ter respostas quando formos abordados pela rua pelos cidadãos, né? Claro. Até essa parte de medicamentos, hoje eu tomei o cuidado, antes de vir, de ir lá na farmácia do CAIS, e depois a Juliana, que está aqui com a gente, pedi a ela que fizesse toda uma avaliação, até saiu uma matéria no jornal, e que uma funcionária até de lá informou que já é uma lista um pouco mais antiga do que o que está acontecendo agora, que praticamente não tem. Falta. Que alguns medicamentos, que era o Ambroxol na rede, acho que também cálcio, que é fornecido na rede, cálcio mais vitamina D para nós depois dos 50 e alguns, que começa a 60 a mais, no meu caso 70 a mais, né? Que começa a ter as osteopenias e osteoporose da vida. Então, esse é um que estava recorrente. A Juliana consultou hoje a empresa lá de Recife, e ainda bem que os telefones a gente consegue acessar. E aí, assim, nós estamos... Amanhã eles darão a resposta, que iriam parar de fornecer para nós, mas não mandaram nenhuma documentação, porque quem vende para o serviço público não é assim, eu paro de vender, né? Simplesmente eu paro, né? E também alguns outros medicamentos aí, e também a questão das fitas para dosar a glicemia, também essa semana está chegando, está equacionando. Então, a gente, sim, praticamente estamos com os nossos medicamentos em ordem. Em relação ao material de consumo, até eu não sei assim, se pontualmente algum outro posto, a gente vai estar dando uma revisada. Esses dias até o Allan Kardec foi lá, o Rogério, foi lá pelo Allan Kardec, nós sentamos,
com o Rogério e o Pavinato, né, que a gente procurou fazer uma lista daquilo que é possível a gente fornecer mensalmente, né? Então a gente tem tido, sim, material, né? É claro que às vezes é pontual e muitas vezes também não é aquilo que a pessoa gostaria de ter, né? Ela gostaria às vezes de um outro material que é padronizado, né? Nós temos padronizado. Mas estamos procurando rever tudo. Na verdade, até essa própria audiência, essa forma dessa audiência, em que eu trouxe 100 e poucos slides, que era para pedir para não mostrar, né? Para vocês. Mas não era bem isso. É que a gente juntou tudo, tentou demonstrar muito e acho que ficou muito extenso. Então, eu vou procurar, no próximo quadrimestre, que eu tenho que prestar contas, eu vou procurar mudar a forma de apresentação. Mas a senhora pode continuar mandando ele completo assim mesmo, e aí a gente vai conversando sobre ele. Não, eu mando ele completo, porém eu vou enxugar na hora da apresentação. Pois bem. Porque tem números assim interessantes, sabe, assim, cirurgias que a gente realiza e assim aquilo que eu comecei falando ali no início, né? Lembrar que cada ação da saúde ela envolve muitas pessoas às vezes, né? Ela envolve desde quem abre, quem lava a roupa, quem vai fazer a limpeza, quem vai fazer a asepsia, quem põe o paciente na cama, quem troca aquela roupa, quem dá o banho, quem faz a cirurgia, quem prepara a sala. Então, assim, é um mundo à parte, né? O hospital, por exemplo, que eu falo um pouco mais do hospital, por ter minha vida ali dentro um pouco, apesar de ter trabalhado também na rede, nesses meus 40 anos aí de serviço público, mas eu acho que o hospital ele é uma cidade 24 horas acesa, né? Então, é algo assim bem, bem complexo. E se perguntarem como é que tudo funciona sincronizado, é meio que igual o corpo humano da gente, né? Tudo sincronizado, uma coisa depende da outra, que depende da outra, e funciona, né? Perguntarem como que a gente administra isso tudo, não dá muito para a gente dizer, mas a gente administra. E muitas vezes tem que trocar o pneu do carro com o carro andando. Sempre. No serviço público, sempre. Todos os problemas doutora, são assim. A respeito ainda da falta de medicamento, o Estado também falha muito com o município, né? Com certeza. Porque eu tenho ouvido muito. Com certeza. Eu já cheguei várias vezes ir lá para a DRS a respeito disso e é um problema há muito tempo e eu não sei se vai ser solucionado. Principalmente as ordens judiciais, né? E os medicamentos de alto custo. Então, por exemplo, que nós não podemos mexer. A Juliana pode falar isso também. Então, assim, tem a ordem judicial e eles mandam nominalmente para esse paciente, para esse paciente, para esse paciente. Então, alguns pacientes não recebem. E aí, como nós fazemos? São medicamentos que muitas vezes assim são absurdamente caros, que para o orçamento do Estado ele não é tanto. Para o nosso, ele é muito. Então, a gente depende, né, de ter essa questão de licitação. Se a gente, às vezes, tem problema com uma licitação e faz, né, dá um grande problema, lá, de vez em quando, eles têm aí para o abastecimento do Estado todo. Doutora, queria agradecer a senhora por me receber prontamente, eu e o Flávio, né, representando das duas entidades, está ajudando a gente agora no consumo. Presidente, também, explanar para vocês, a doutora fez um pedido para mim, que ela fez uma reunião com o SAMU, solicitando 2 viaturas novas, que está bem sacoteada, né, doutora? Eu conversei com o Machado, com o David. O David, né? O David, que é o médico. David, que é o médico, e o Fabiano, que é o outro enfermeiro coordenador. Isso. E amanhã eu vou indo para São Paulo, estou levando também a demanda do SAMU, que a doutora pediu através da reunião que a gente fez junto, mas se algum dos nobres vereadores conhecer um deputado federal para poder ajudar melhorar para a cidade de Itapira. Isso é muito bom. O vereador Leandro, na segunda sessão ordinária, ele trouxe uma emenda de 750 mil da deputada Sâmia Bonfim, que é para aquisição de uma nova viatura, né? Então, tá faltando uma, então, né? Vamos buscar essa viatura. Eu não conheço um federal, mas conheço um estadual forte.
Só desculpa, mas só uma coisa. Terça-feira passada, acho que foi terça, 9 horas da noite, vocês estavam assim, por isso que eu falo que é uma cidade que rock. Nós tínhamos 3 pacientes que precisavam de UTI, ambulância UTI, ambulância avançada. Nós tínhamos uma, né? Nós tínhamos um paciente com infarto que precisava fazer um resgate, fazer um cateterismo de resgate, que nós chamamos nas primeiras 24 horas. Nós tínhamos um politrauma e tínhamos uma criança com uma obstrução intestinal de 4 meses de idade. Então, nós tínhamos que levar a criança para a Unicamp, o infartado para a Limeira e esse de traumatismo de crânio para Mogi Mirim. Então, eu liguei para o Machado. Era 9 horas da noite, eu estava com o Machado e a doutora Natasha, e a gente tentando equacionar. Então, utilizou uma nossa, nós não podíamos ficar sem ambulância aqui, então utilizou uma, a de Mogi Mirim, veio buscar o paciente de Mogi Mirim. Quando ele chegou aqui, uma outra ambulância levou a criança, aí estava estabilizada, pôde ir numa ambulância normal para Campinas. Quando chegou em Campinas, ele avisou para já sair a outra ambulância para ir para Limeira. Então, assim, a gente realmente trabalha. E se alguém conseguir que nós tenhamos mais que só as 2 ambulâncias aí, uma terceira ambulância aí pelo SAMU, é sempre muito bem-vindo. Porque o SAMU é um serviço assim precioso para nós, né? E a gente realmente precisa estar dando mais robustez para esse SAMU. Vereador Faustinho. Doutora, muito obrigado pela presença da senhora, Gabriel, os representantes da secretaria. Eu gostaria muito que, para as considerações finais da senhora, a senhora aproveitasse a oportunidade e falasse um pouquinho do combate à dengue e convidasse a população para ajuda nesse combate, por favor. A Márcia me passou aqui o número dos casos, hoje eu não consegui, hoje não deu tempo de eu atualizar, mas nós temos 139 casos de dengue confirmados. Então, assim, nós estamos, o governo do estado, nós já decretamos estado de emergência, não pelo número de casos, nós decretamos estado de emergência pela possibilidade, por estudos aí epidemiológicos e estatísticos, né, de prospecção, quer dizer, de que possa a gente ter mais casos e entrar numa fase de epidemia, nós já decretamos. Agora o governo do estado já decretou também. Então, assim, estamos fazendo a nossa parte de zeladoria da cidade como um todo, estamos fazendo nosso trabalho de onde tem os casos, fazendo em volta nos quarteirões toda a limpeza, a questão de retirada de criadouros, depois passa o larvicida, que nós chamamos aqui para matar larva, costal, depois pulveriza com o costal também. E nós estamos trabalhando bastante, o pessoal da saúde e todas as outras secretarias da prefeitura, um trabalho muito bonito, um trabalho conjunto, digno de elogios mesmo. Tem reclamações? Tem. Tem mato crescendo para todo lado? Tem. Período de chuva, tudo isso. Porém, no mato e tudo, o copinho plástico, o resto do marmitex, um pedaço de algum objeto que possa ser um criador, uma garrafa plástica, ele é colocado ali. Então, a população precisa colaborar. Lixo, no lugar certo. E 75% dos criadouros no estado de São Paulo, em todo lugar, ele é nas residências ou no quintal das casas. Por mais que a população fale que a gente não faz a nossa parte, como que nós cobramos da população? Não estamos cobrando, estamos pedindo para a população colaborar. Porque o mosquito, a fêmea, ela vai ficar morando perto da próxima vítima. Ela precisa do nosso sangue, né? Então, se ela precisa do nosso sangue, ela vai ficar ali por perto para picar a gente. E outra coisa, a partir do momento que ela pica, ela vai picando outras pessoas e vai
levando, né, o vírus. Nós vamos incrementar esses braços aí do nosso eliminação de criadouros com umas armadilhas que nós vamos estar colocando em pontos mais estratégicos que faria uma complementação, uma ajuda para funcionar como um larvicida ali também. Quer dizer, a própria fêmea se contamina e leva o larvicida para outro lugar, né? Além disso, depois nós vamos estar fazendo o fumacê. Mas só o fumacê não adianta, porque nós só eliminamos o mosquito adulto, que está voando. Porém, a larva está ali na água, dali a pouco ela vai virar uma outra fêmea que vai picar alguém que está com dengue. Nós temos 139 casos e vai se contaminar. Outra preocupação. Nós temos circulando os vírus 1, 2 e 3 em Mogi Guaçu. Nós não tivemos aqui. Nós tivemos o 1 e o 2, já tivemos o 2 ano passado. E se a gente... se o vírus tipo 3 entra aqui, e ele vai passar para as pessoas, e nós podemos ter mais casos pelo vírus tipo 3, porque nós não somos imunes ao vírus tipo 3. Então, mais uma vez eu peço, não é que nós estamos, não é crítica, mas é um pedido à população. Ajudem a gente a ajudar para que a dengue não aconteça como uma epidemia. Nós precisamos muito da colaboração da população. Era esse meu pedido para essa questão. Obrigada. Acho que agradecemos, doutora. Parabéns pelo trabalho que a senhora vem executando. Tem um vereador mais para fazer uso da palavra? Público? Feitas as apresentações e não havendo mais perguntas, agradeço a presença dos vereadores e vereadora, da secretária municipal de saúde, a doutora Maria Sueli, e demais representantes da pasta, da imprensa, do público que nos acompanha pelas redes sociais, e eu dou por encerrada essa presente sessão. Muito obrigado a todos, uma boa noite. A você que nos acompanhou até esse horário. Onde eu olho? Onde que eu estou? Estou aqui? Não, nem sei. Estou lá na frente, né? Então, a você que nos acompanhou até esse horário, nosso muito obrigado. E amanhã nós temos mais uma audiência pública relacionada ao meio ambiente a partir das 19 horas. Então, você também é o nosso convidado para estar aqui amanhã na Câmara Municipal para a audiência pública sobre mudanças climáticas, né? Sobre a questão do meio ambiente, com o nosso grande professor Anderson Martelli. Então, todos vocês são os nossos convidados. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela audiência pública de hoje.